Amigos, muito boa tarde. Hoje, 6 de setembro de 2018. Estamos aí no meio de um feriado, quinta-feira, iniciando aqui o programa 2018, Ano da Transformação, aquele programa que nós estamos realizando diariamente com a apresentação de postulantes a algum cargo eletivo nas eleições agora do próximo dia 7 de outubro. E hoje eu recebo aqui com muito prazer o deputado Serafim Correia, que está ainda em curso de um mandato, ele que já foi vereador em Manaus, já foi prefeito do município de Manaus, conhece como ninguém a política, está no seu mandato de deputado, procurando a reeleição, e nós vamos aqui bater um papo sobre a prestação de conta dele nesse atual mandato e o que ele espera, o que ele pretende, caso eleito seja, para o próximo quadriênio e para defender o Estado do Amazonas na Assembleia Legislativa do Estado. Boa tarde, deputado, prazer tê-lo aqui. Eu que lhe agradeço o convite, Oswaldo, é sempre uma alegria estarmos aqui, trocarmos ideias, conversarmos sobre os problemas da nossa terra. Antes de iniciar essa entrevista, eu gostaria, em edição meio que extraordinária, porque as informações ainda não são completas, mas há cerca de 15 minutos o candidato a presidente da República, o Jair Bolsonaro, ele foi esfaqueado lá na cidade de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, informação prestada nos principais blogs e jornais e revistas, está aí na rede social, deve ter alguma edição extra aí nos jornais, nos telejornais, e as informações ainda são imprecisas. Ele está no hospital, se não me engano, na Santa Casa de Misericórdia, lá do município de Juiz de Fora, onde está confirmada a agressão, que foi através de arma branca, de faca, e durante a programação aqui, se nós tivermos maiores detalhes, vamos informar o senhor. Que coisa lastimável, né? Sem dúvida. Democracia, a gente, num momento como esse aí, a gente vê uma coisa dessa. E a política no Brasil, ela está muito radicalizada. Justamente. Isso não conduz a nada. Eu não tenho nenhuma simpatia pelo Bolsonaro, pelas suas ideias, por tudo aquilo que ele representa. No entanto, respeito o direito dele de ser candidato. Como qualquer um tem. Claro, e de andar Brasil afora, expondo as suas ideias, conversando com a população. Isso é profundamente lamentável. O senhor mesmo perdeu um grande amigo na eleição passada, o candidato Eduardo Campos, que era candidato a presidente num acidente de avião, que foi lamentável. Lamentável isso. Morreu ele, morreu Pedrinho Valadares, que era o seu fiel assessor, mais os 2 pilotos e mais 3 jornalistas, cinegrafista e câmera que seres humanos, vidas que se foram, né? 7 vidas que se foram lamentáveis. Vamos lá, deputado. Então, antes de iniciar sobre o assunto que o traz aqui, vamos falar sobre o seu atual mandato, falar sobre o que vem. Agora vamos falar como cidadão. O senhor está tão indignado quanto eu sobre o que aconteceu com o nosso Museu Nacional. E nós estamos vendo que os prédios históricos e públicos de todo o território, principalmente aqui em Manaus, estão entregues ao léu. Exatamente. Eu, inclusive, fiz um pronunciamento na tribuna da Assembleia, muito preocupado com isso. Veja, e eu citei 2 exemplos, tem 10, tem 20 exemplos, e nos 3 níveis, governo federal, governo estadual e governo municipal. Mas para dar 2 exemplos do governo federal, o prédio da antiga Faculdade de Direito, que está abandonado há muitos anos. O Júlio Antônio Lopes, que é um entusiasta do resgate, ele tem sido incansável, mas ele sozinho, embora conte com o apoio de muitos abnegados, mas ele tem conseguido avançar, mas não o suficiente para conseguir que haja o restauro daquela obra. Agora, aquilo é para ontem. Ele agora conseguiu, a SEC fez o projeto para um restauro básico, né? E ele, inclusive, esteve na Assembleia Legislativa conversando não só comigo, como com outros deputados, no sentido de que no orçamento impositivo sejam apresentadas emendas para viabilizar
aquela obra mínima que é para evitar o que aconteceu no Museu Nacional. Ainda não se sabe exatamente as causas, mas uma possível causa é um curto-circuito, o que é lamentável. Mas eu lhe dou outro exemplo que me assusta, Oswaldo, até porque eu trabalhei durante 28 anos na Receita Federal, trabalhava no prédio que é conhecido como Cecilhão, mas é o prédio da Alfândega, que é um prédio histórico, centenário. Ali estão as nossas raízes no que diz respeito à exportação de borracha. Em 2012, houve uma grande enchente que alagou toda a parte baixa da Alfândega. E de lá para cá, aquele prédio ficou fechado, num mofo incrível. Passados 6 anos, o que o governo federal fez? Fez um convênio com o governo do estado para repassar ao governo do estado esse imóvel, e ao que sei, isso aconteceu algumas semanas atrás, para que o governo do estado recupere, restaure e faça ali um museu, o Museu do Índio, digamos assim. É essa a informação que tenho. Mas se nós olharmos o prédio do antigo INAMPS, na esquina da Quintino Bocaiúva, Guilherme Moreira, justamente. Na diagonal da Associação Comercial, ele está inteiramente ocupado. Então, a antiga Casa do Estudante, que tem mais de 60 anos, que pertence à UFAM, também foi invadido e levaram até o telhado, não sobrou uma única telha. Que absurdo. Então nós estamos vendo patrimônio público sendo dilapidado. Vou lhe dar um exemplo que é também assustador. A antiga Siderama, o terreno foi abandonado e lá está surgindo uma invasão. Quer dizer, eu estou vendo algo muito, muito preocupante, muito preocupante. E tudo isso pode resultar em situações semelhantes à do Museu Nacional. Isso nós estamos falando, o deputado está falando apenas aqui da cidade de Manaus. Sim. Né? Você imagina no resto do país, no próprio Rio de Janeiro, né, que foi a antiga capital federal, e lá os prédios mais antigos, Rio de Janeiro, mais históricos, Petrópolis, né? E Niterói tem cerca de 108 museus, maiores ou menores, mas tem. E todos eles com as mesmas dificuldades do Museu Nacional. Pois é, deputado. Então, fica aí o registro da indignação do deputado, a minha indignação e de muitos brasileiros. Nós que estamos aqui direto, ao vivo com os senhores, Amazon Play, TV Digital, Jornal do Comércio e Rádio Baraião das Tropicais, levando o programa 2018, Ano da Transformação. E você pode participar através do WhatsApp 984152544, como também direto na nossa página Amazon Play, TV Digital, no Facebook. Deputado, vamos lá. Fim de um mandato. 4 anos aí de luta na atual legislatura da Assembleia Legislativa. Sim. Eu queria começar por aí, por um balanço seu positivo e negativo do que ocorreu durante esse mandato, aquilo que o senhor acha que foi importante e aquilo que deixaram de fazer. Muito bem, eu quero dizer a você, Oswaldo, e aos nossos telespectadores, que um deputado ele não constrói ponte, ele não constrói escola, ele não constrói posto de saúde. O que ele faz, então, você há de me perguntar? Em primeiro lugar, ele tem que fazer leis, ele tem que legislar. E, às vezes, até impedir que se façam determinadas leis. Às vezes é mais importante você impedir uma lei do que você fazer uma lei. E eu lhe dou um exemplo. Tem havido, das formas mais transversas, tentativas de aumento de imposto, de criação de novas obrigações para o cidadão. Inclusive contra a Zona Franca de Manaus. Exatamente. Mas no plano estadual isso também tem acontecido. Lá atrás, no ano de 2017, houve a proposta de criar a FECOP, que é um fundo especial para combate à fome. Muito bem. Aí o que ocorreu? Eu fiquei contra, eu votei contra. Isso aumentaria em 2% o preço da gasolina, o preço do diesel.
e isso geraria problemas para o polo de concentrados. Então, estou lhe dando o exemplo de uma lei que não deve ser aprovada. Agora, o exemplo de uma lei que deve ser aprovada e que eu tomei a iniciativa, propus e consegui aprovar. Foi o caso da lei de minha autoria, que proibiu o uso de qualquer outra logomarca que não seja o brasão e a bandeira do estado do Amazonas. Os símbolos do Amazonas são a bandeira e o brasão. Fora disso, não dá para cada governante que entra criar um símbolo, personalizar. Ele não é o dono do estado. Aí um outro exemplo de uma lei que eu votei contra, ela foi aprovada, mas na sequência o deputado Luiz Castro conseguiu barrá-la na justiça, que foi aquela que criava a inspeção veicular. Poucos votaram contra, eu votei contra, o deputado Luiz Castro foi à justiça, conseguiu barrar essa lei. Depois o próprio Conselho Nacional de Trânsito disse que essa era uma atribuição dele e estabeleceu regras para criar isso, mas a partir, creio, de 2021. Então são exemplos da atividade número 1 do parlamentar, que é fazer leis ou barrar leis. Eu sou membro da Comissão de Constituição e Justiça e lá, necessariamente, relato e discuto a constitucionalidade. Existe muita incompreensão porque alguns colegas entendem que podem fazer tudo. E, por exemplo, o deputado não pode propor nada que aumente despesa. Isso é privativo do governador do Estado, do Executivo. E eu sempre me manifesto contra, às vezes sou incompreendido, mas isso faz parte. O segundo ponto, que é responsabilidade do deputado, é fiscalizar o governo. É dizer, olha, governo, ninguém é inimigo do governador, não se trata disso, mas você tem que dizer, governador, esse caminho está errado. Governador, cuidado, o senhor está sendo enganado. E aí tem um exemplo muito patente, que é a questão do Fundeb. Eu acompanho o Fundeb desde 2016 e em 2017 verifiquei uma transferência extraordinária de recursos. Alertei o então governador, Davi Almeida, que terminou repassando esse recurso para os professores. Em janeiro deste ano, eu demonstrei a existência de recursos vultosos na conta do Fundeb. Em março, o governo disse, olha, eu vou propor 4% de reajuste para os professores. Aí eu alertei, governador, essa conta está errada. Existem recursos que permitem serem concedidos 28%. O governo do estado negou, disse que não tinha o dinheiro. O secretário afirmou que havia 86 milhões em caixa. Pois é, isso agora, mas lá em março, ele disse que não dava para dar nada além de 4%. Depois de muita discussão, ficando evidente que o dinheiro existia, aí eles, e 40 dias de greve dos professores, o que prejudicou professores, prejudicou alunos. Aí chegou-se a um ponto. O governo dava 27%, mas em 3 parcelas, uma em março, uma em setembro e outra em janeiro. Muito bem. Aí quando chega em junho, eu verifico o seguinte, o governo tem que gastar do Fundeb 60% com o pagamento de professores. E ele só vem gastando 43%. 17% a menos. A menos. Pior, ele guarda em caixa 450 milhões. Aí, a essa minha entrevista, eu peguei isso no FNDE, no Fundo Nacional para Financiamento da Educação. Aí, o secretário respondeu dizendo, não, só tem 86 milhões. Eu tenho um blog do Sarafa, publiquei mostrando que tinha em 30 de junho 450 milhões. Mas quando é agora, ele pede uma autorização ao TRE para dar um abono. Ora, um abono a 15 dias de eleição, fica claro, fica evidente que o objetivo é eleitoral. Vamos aguardar a decisão do TRE. Eu não sou contra que repasse isso, mas essa forma de repassar é uma forma equivocada, e vou lhe explicar por quê.
Oswaldo, e professores e pais de alunos que nos assistem, é que, em forma de abono, isso não leva para a aposentadoria, isso não contempla os professores aposentados. Se tivesse dado o reajuste lá, se tivesse dado logo os 28%, sem ser parcelado, estaria cumprindo os 60%, não existiria esse rio de dinheiro em caixa, os professores teriam sido beneficiados, estariam mais felizes, mais tranquilos para dar aula. Então existem muitos equívocos na educação. E quando sai o resultado dos indicadores da educação, a nossa situação não é boa. Ficamos em primeiro lugar negativo. Pois é, né? Aí é muito complicado. E eu sinto que não há consciência da importância do Fundeb. Eu era prefeito de Manaus e, junto com tantos outros prefeitos que integrávamos a Frente Nacional de Prefeitos, participamos da criação do Fundeb. O ministro da Educação era o ministro Fernando Haddad, que é um homem preparado, qualificado, e ele conduziu com muita serenidade essa questão. Desculpem, a campanha vai acelerando e você termina ficando com a voz complicada, mas isso logo passa. Essa água aí é benta, deputado. Fica Exatamente. À vontade, que ela vai ficar boa. Exatamente. Então, como eu disse, primeiro legislar, segundo fiscalizar o governo e terceiro defender bandeiras. Muitas das vezes a fiscalização se confunde com a bandeira. E a bandeira do Fundeb é uma, mas não apenas essa. A bandeira da transparência, a bandeira de custas de cartório mais baixas, porque não só o povo está sofrendo, como a construção civil está sofrendo. Porque quanto mais altas as taxas de cartório, menos atividade existirá na construção civil. Então, tudo isso é muito complicado. E só pegar um selo do cartório de qualquer atividade, de um simples exatamente. Reconhecimento de firma, até o registro de uma escritura, tem um selo lá que vem delineando ali quem são os beneficiários daquela taxa. E olha só, não se justifica que defensoria pública seja custeada pelos pobres. Não se justifica que a Procuradoria-Geral do Estado seja custeada pelos pobres. Então, são equívocos muito grandes que precisam ser corrigidos. E tinha a Santa Casa também, não sei se saiu. Não, isso já saiu. Já saiu, já. Mas o que ocorre? O deputado não tem a iniciativa de propor a mudança disso. Essa iniciativa é privativa do Tribunal de Justiça. E está havendo, já havia antes, todos os presidentes têm sido sensíveis, e o presidente Iedo vai na mesma direção, no sentido de que seja feita uma mudança, porque hoje começou a ficar ruim para os próprios cartórios. Por exemplo, escritura. Poucas escrituras estão sendo passadas em Manaus, porque em Boa Vista é mais barato, porque em São Paulo é mais barato, porque em Brasília é mais barato. Então, nesse contexto, não tem jeito. É a lei do mercado. Como pode fazer? O registro de imóveis tem que ser aqui, mas a escritura, a lavratura tem que ser em qualquer lugar do território. E aí fica ruim. Para nós, fica ruim até para os donos de cartório. Essa é uma bandeira, a gente tem trabalhado em cima disso. Eu espero que cheguemos a um acordo, se não antes da eleição, depois da eleição. Deputado, essa legislatura para a Assembleia Legislativa foi uma legislatura atípica, né? E muito tumultuada. Muito tumultuada, com 3 governadores durante esse período. Como é que foi conviver com isso e como é que foi sair disso para encontrar um... Olha só, eu creio que a Assembleia ela terminou superando esse momento. E hoje ela vive uma situação atípica, porque sempre o governo teve maioria na Assembleia. Pela primeira vez, ninguém tem maioria. Por quê? O governo tem 7 deputados e os outros 17 se dividem entre independentes, entre deputados que seguem a liderança do presidente da Casa, Davi Almeida, e entre os deputados que seguem a liderança do senador Omar Aziz. Então, sem acordo, nada será aprovado. Tem que haver consenso.
E isso foi uma coisa boa, porque impôs o diálogo, impôs a conversa, impôs a necessidade de fazer política, que nós estamos nos desacostumando. E tem havido esse diálogo lá internamente? Tem o líder havido. do governo tem conseguido Exatamente. dialogar? Tem havido situações, na própria situação do aumento dos professores, eu bati o pé de que podia dar 28, mas a proposta que veio era 27 em 3 parcelas, sendo uma em março, uma em setembro e a outra no meio do ano que vem. Nessa negociação, e exatamente porque o governo não tinha maioria, nós conseguimos puxar isso para 1º de janeiro. Foi uma vitória pequena? Foi, mas foi uma vitória. Com certeza. Isso foi fruto da negociação no plenário da Assembleia. E, ao final, sem vencidos nem vencedores, eu entendo que foi uma solução menos traumática do que seria aquela outra de jogar ainda mais para frente. Agora, hoje, claro que de vez em quando tem o arranca-rabo, como se diz. Que é natural do processo democrático. Isso tem em todo o parlamento do mundo. Mas eu diria que tem uma convivência harmoniosa, boa, respeitosa. E tem a seguinte situação: 7 deputados não voltarão, porque eles são candidatos a outros postos. E 17 disputam o seu retorno. E aí, Oswaldo, tem uma situação interessante, que é a briga entre os entrantes e os ficantes. Os ficantes, os 17, procuram mostrar aquilo que fizeram, o trabalho e tal. E os entrantes procuram detonar os ficantes. É uma briga interessante e, se você prestar atenção nesse aspecto que eu estou lhe relatando, quem nunca foi deputado bombardeia os atuais deputados, até e principalmente os seus companheiros de partido ou de coligação. Dentro das próprias coligações, é um querendo derrubar o outro. Isso é ruim. Essa é a busca, né? Nós temos debatido aqui, deputado, esse programa que foi criado justamente para este período eleitoral, cujo nome é 2018, ano da transformação, porque mudar é preciso. Não é que a gente prega a mudança de pessoas, a gente prega justamente a mudança de como fazer política nesse país. Claro, dizer, claro. Não pode continuar. E essa situação que o senhor está colocando, isso me entristece, porque parece-me que eles não estão querendo entender que o povo está clamando por essa mudança. Exatamente. E eu entendo, Oswaldo, o seguinte, que no Amazonas, principalmente, no Brasil isso é verdade, mas no Amazonas isso é mais verdade ainda. Precisa haver diálogo. Eu não preciso me submeter a ninguém, nem ninguém precisa submeter a mim, mas é preciso conversar. Sim. E eu, durante muito tempo, defendi o seguinte, que Poder Executivo, Poder Legislativo através da Assembleia e do Tribunal de Contas, Poder Judiciário e Ministério Público sentassem para encaminhar questões que são de interesse público. E dei um exemplo que, com a graça de Deus, e diria com a sensibilidade de todos os envolvidos, dos 3 governadores envolvidos, que os 3 participaram, mas, sobretudo, pela articulação do presidente do Tribunal, Flávio Pascarelli, o presidente de então, que compreendeu a necessidade de fazer a migração do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público para a Amazonprev. Até então, contrariando a Constituição, eles tinham o seu próprio sistema previdenciário. Chegou um ponto que o Ministério da Fazenda, que hoje controla essa área, disse, olha, ou vocês se entendem, ou eu não renovo a certidão de regularidade previdenciária. Isso acontecendo, o Amazonas ficaria no pior dos mundos. Ele não poderia assinar convênio com o governo federal, não poderia obter empréstimos, não poderia obter avais. E com o seu jeito, com a sua sensibilidade, o desembargador Pascarelli conseguiu convencer os demais a seguirem. E, diante da gravidade da situação, eles aqueceram. Isso é algo que já era para ter acontecido há 15 anos. Veja o tempo que nós perdemos nessa caminhada e que agora se resolveu. Mas temos muitos outros problemas,
como, por exemplo, os temporários. Sim. Já tem decisão do Supremo Tribunal Federal mandando demitir temporários, tanto do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo. E no Executivo tem muitas secretarias aí que tem concursos já realizados. Exatamente. E não chamados. Aí não chama, porque para chamar o concursado tem que desligar o temporário. E aí é sempre um quadro muito sensível, muito delicado. Eu paguei um preço muito alto quando fui prefeito. Eu ia lhe perguntar isso. Porque quando prefeito eu realizei concursos. Quando eu entrei na prefeitura, nós tínhamos 10 mil servidores efetivos, estáveis, concursados. E tínhamos 20 mil que eram temporários. Quando eu saí, era o inverso. Era o inverso. Tinham 23 mil concursados e 7 mil temporários. Claro que todas as vezes que a gente substituía, era uma grita. E eu não fiz isso com prazer. Ao contrário, fiz isso com muita dor, com muito lamento. Mas era preciso fazer isso até para o bem dessas pessoas, porque amanhã elas podem ficar sem previdência. Isso é o pior dos mundos para elas. E essa questão existe no governo do Estado, e o governo do Estado não conversa, o Executivo não conversa com o Legislativo, e o Judiciário agora nem tanto, mas antes também tinha essas dificuldades de diálogo, e é preciso todo mundo conversar, porque se não conversar, cada um olhar apenas o seu próprio umbigo, vai ser difícil. Estamos aqui com os nossos seguidores interagindo com o problema, e o Antônio Vieira, o senhor até já respondeu sobre os principais prédios históricos aqui do Amazonas, queria saber o seu pensamento, o senhor já externou isso, mas ele volta a insistir numa pergunta aqui, dizendo o seguinte: o futuro candidato irá aprovar uma lei para reativar a Santa Casa ou vai ter que consultar outra esfera política? Acho que o senhor também já explicou. A Santa Casa, eu vou explicar, ela é propriedade privada, ela não pertence nem ao governo do Estado, nem ao município, nem à União. Eu lamento tudo aquilo que aconteceu e vamos lá, aquele modelo de hospitais filantrópicos, aquele modelo ficou lá no início do século passado. Por quê? A carga tributária naquela época era 5%, 8%. Hoje é 38%. Então é ilusão achar que você vai encontrar empresas que façam esse exercício de filantropia. Não encontra. E o resultado é que tanto Santa Casa quanto o Beneficente foram sendo esvaziadas nessa contribuição. A Beneficente sobreviveu porque tem um patrimônio enorme, tem abnegados que se dedicam a administrar aquele patrimônio, mas convenhamos que também ela enfrenta dificuldades. E graças a esses bravos herdeiros dos portugueses, ainda tem portugueses, mas a maioria são luso-descendentes que estão à frente, e um dos abnegados nós perdemos há pouco tempo, o comendador José Azevedo, que muito se dedicou à luta da Santa Casa, ou da Beneficente Portuguesa, mas a Beneficente teve esse grupo que segurou, a Santa Casa não teve. E é interessante lembrar, Oswaldo, que tanto a Beneficente quanto a Santa Casa foram construídas pelas mesmas pessoas, lideradas pelo comendador J.G. Araújo. Justamente. O meu pai, o meu avô e o meu tio-avô vieram para o Brasil em 1925, 1927, fazer a fachada da Santa Casa, que é toda ela em pó de pedra, e aquelas obras de arte em estuque, em gesso, que tem lá dentro. O meu avô era especialista nisso, o meu tio-avô também, o meu pai era carpinteiro, e, lamentavelmente, o meu avô morreu em 1946, sem voltar à sua terra. O meu pai ficou de 1927 até 1981, quando ele voltou. E o meu tio-avô voltou ele era um operário muito especializado, e ele era assim, uma espécie do profissional escolhido pelo comendador J.G. Araújo para vir fazer obras do JG. E o comendador chamava e ele vinha lá de Lourosa, lá de
Vila da Feira, na região de Aveiro, Porto. E ele vinha e voltava, vinha e voltava. Eu conheci em 89, quando eu estive em Portugal, e ele conhecia tudo de Manaus, porque ele ficou indo e vindo, e logo em seguida ele veio a falecer. O que, claro, a ordem natural das coisas. Mas, veja, a Santa Casa quanto a beneficente foram construídas por portugueses. Só que a fonte, que era a filantropia, foi para o espaço. Em 2004, a Santa Casa poderia ter sido salva. O governo do estado fez uma proposta de alugar o imóvel e administrar o passivo, mediante um encontro de contas, mas a diretoria de então resistiu, queria que fosse dado a ela o dinheiro para que a diretoria administrasse, com o que, obviamente, o investidor não concordou. Não concordou, o governo do estado não concordou, e eu também, que logo em seguida assumi a prefeitura, jamais concordaria com isso, até porque não faria nenhum sentido colocar um valor de 18 milhões de reais nas mãos de terceiros naquelas condições. Já que chegou naquela situação não seria muito grande, não era correto, e a ideia do governo do estado da época era alugar, restaurar e aí fazer lá uma grande maternidade, seria uma grande maternidade ali no centro. E qual seria a solução para Santa Casa hoje, na sua, olha só, com toda a experiência que o senhor tem? Eu entendo que, no ponto que chegou, a solução é o governo do estado, o governo federal, o município não tem tanta bala na agulha assim, desapropriar o imóvel e restaurá-lo. O problema é, como aquele imóvel é tombado, é patrimônio histórico, você mexer no imóvel que é patrimônio histórico, você vai ficar doido, termina o seu mandato e você não consegue meter um prego, porque é tanta burocracia por parte do IPHAN que você não consegue avançar. Eu sofri isso no mercado. O mercado tinha o dinheiro na conta desde 2000. Eu cheguei em 2005 na prefeitura, não tinham conseguido aprovar o projeto no IPHAN, porque sempre colocavam uma dificuldade. Nós conseguimos aprovar o projeto, conseguimos licitar a obra e o dinheiro na conta. Iniciamos a obra e aí, depois da obra iniciada, estabeleceu-se uma discussão estúpida do IPHAN com a prefeitura, que foi o seguinte: a pedra de Ilhéus, ela não pode conviver onde tem alimentos. Uhum. Por quê? Porque aquela pedra ela é esponjosa, ela absorve o sangue. E aí, o próprio IPHAN tinha dado autorização para ser um piso de cerâmica, cerâmica Gail. Mas aí mudou o diretor do IPHAN, ele mudou a história, ele disse, não, tem que ter a pedra de Ilhéus. Isso deu início a uma briga, ele fez uma representação ao Ministério Público Federal, terminou que eu, de prefeito, virei réu. E aí, muita luta, eu fui o presidente do IPHAN, o Luiz Fernando, e disse, Luiz, vamos fazer o seguinte, o dinheiro está na conta da prefeitura, a Suframa repassou. A prefeitura sai da história e o convênio é entre Suframa e você. Uhum. E você faz a obra. Sabe o que ele disse? Aí você está de sacanagem. Eu digo, pai dela, muito bonita a sua história. Quer dizer, eu é que sou o sacana. Vocês estão embargando aí resultado. Finalmente nós conseguimos assinar um termo de ajuste de conduta. Aí tivemos que destratar a obra. Terminou que a obra que tinha sido contratada, a empresa quebrou. O Amazonino sucedeu, trouxe uma empresa, essa empresa de Goiás, se não me falha a memória, trabalhou direitinho na restauração do mercado, mas ele não conseguiu concluir, dado tantos entraves que o IPHAN coloca. Aí veio o outro e colocou a placa lá. O Arthur concluiu e colocou a placa, mas para ser justo, isso daí foi um dinheiro conseguido pelo deputado Paulderney Avelino, lá em 2000, na gestão Alfredo, que não conseguiu fazer nada, o Carijó lutou bastante, também não conseguiu, eu consegui aprovar o projeto, fazer o TAC e consegui levar até aí, mas também não resolvi. O Amazonino avançou, mas não inaugurou.
Aí o Arthur veio, completou a obra, que foi importante ter Sim, completado. com certeza. E, obviamente, que a placa que está lá diz só fala o nome do Arthur. Isso são coisas que a gente tem que minimizar. O importante é que a obra ficou. Né? Acho que o mercado poderia ser melhor aproveitado. Também acho. Hoje tem até uma notícia aqui no Jornal do Comércio, que eu li hoje durante o plantão. Tem um chefe de gastronomia carioca, que está aqui em Manaus desde 2006. E ele ficou durante muito tempo lá no Holiday Inn como chefe de cozinha ali do restaurante, do hotel ali no centro. E ele visitando lá o mercado, descobriu um espaço ocioso que tem na parte de cima, na parte superior. E ele inaugurou lá, está até aqui, eu comentei hoje, chama Uma Taberna no Mercadão. Ótimo. E ele, com culinária tipicamente amazônica. Olha só, eu entendo que ali nós teremos que trazer novas pessoas para dentro do mercado. Concordo com o senhor. Qual é o problema? Os permissionários, eles são pessoas que estão lá há muitos anos, há um respeito pela história deles dentro do mercado. Mas por tudo que aconteceu, pelo tempo, pelo desgaste, e porque ali ficou ruim, as pessoas não vão, as pessoas preferem ir aos supermercados, aos hipermercados, aos pequenos mercados que existem, do que ir ao mercado. Até ali pelo problema da segurança, do estacionamento. Segurança, estacionamento e tudo. Para reviver aquilo, há necessidade de um restauro completo do centro de Manaus. Uhum. E aí o edifício garagem joga um papel importante. Só que essa ideia nunca foi bem compreendida, as pessoas não querem pagar, e em qualquer lugar do mundo você paga estacionamento, até na rua. Aqui em Manaus há uma resistência de pagar até o particular. Estamos recebendo aqui o deputado Serafim Corrêa, que está aqui participando do programa 2018, Ano da Transformação, prestando conta do seu atual mandato, que chega ao fim agora no mês de dezembro, no final de dezembro. Não, na verdade, 31 de janeiro. Porque é o seguinte... O legislativo Não, o que aconteceu? Nem a Câmara Federal, nem o Senado da República compatibilizaram o seu mandato com o Executivo. E o que teria que ser feito? É uma emenda constitucional, mas tem que ser feito primeiro lá, estabelecendo que o próximo mandato, sem ser esse próximo agora, o outro, ele vai ter apenas 47 meses, que é para começar no dia 1º de fevereiro e terminar no dia 31. Tanto que é esta Assembleia que vai dar posse ao novo governador. Então, ele está aqui prestando conta e também falando sobre o porquê que ele quer ser novamente deputado pelo Estado do Amazonas. E essa é uma pergunta que eu vou deixar para o próximo bloco. Aquilo que ele não conseguiu fazer na atual legislatura e que ele gostaria muito de conseguir realizar na próxima legislatura. Eu volto já com o deputado Serafim Corrêa, aqui no programa 2018, Ano da Transformação. Até já. Este ano, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Eu vou te explicar por quê. Você pode nos ajudar a fazer uma fiscalização da apuração final dos votos. A missão é simples: fotografar um ou vários boletins de urna às 5 da tarde no dia das eleições. Boletim de urna, ou simplesmente BU, é uma espécie de extrato, um papelzinho como este aqui, com os totais de votos para cada candidato. Os mesários imprimem o BU e colam na porta da sessão eleitoral a partir das 5 da tarde. Você fotografa o BU da sua ou de várias sessões eleitorais com o aplicativo Você Fiscal para Android. Você também pode enviar fotos tiradas com seu celular e máquina fotográfica pelo site www.vocefiscal.org. O Você Fiscal vai reunir a maior quantidade possível de fotos e comparar com os dados publicados pelo TSE. Para saber direitinho como fotografar, clique aqui no link na descrição do vídeo que tem uma explicação bem detalhada. Mas espera! Você sabe por que estamos fazendo essa fiscalização? Meu nome é Diego Aranha, eu sou professor e pesquisador da Unicamp em Segurança Digital e Votação Eletrônica. Em 2012, eu era professor da Universidade de Brasília e participei de testes públicos de segurança da urna eletrônica organizados pelo TSE. A equipe que eu coordenei
encontrou a primeira vulnerabilidade na urna em poucos minutos de investigação, mostrando que ela não é tão segura assim. Pois é, os programas que examinamos possuíam vulnerabilidades que não garantiam o sigilo do voto e abriam a possibilidade de manipulação dos resultados. O pior é que o TSE não realizou o teste de segurança este ano, então nem sabemos se os problemas foram resolvidos ou não. Nosso desejo maior é que o sistema fosse livremente auditável pela sociedade, com código aberto e com registro físico do voto verificável por você, eleitor, sem risco para o sigilo e permitindo auditoria e recontagem. Mas como hoje, nem os programas nem os resultados são diretamente auditáveis pela sociedade, decidimos, pelo menos, fiscalizar o que acontece com o nosso voto depois da votação. Com o apoio de mais de 1.000 pessoas que fizeram doações pelo Catarse, conseguimos financiar o aplicativo Você Fiscal. Todas as fotos que nós vamos tirar dos boletins de urna no dia da eleição vão chegar para a equipe do Você Fiscal, que irá processá-las e compará-las com o resultado publicado pelo TSE. Se um BU impresso estiver diferente do eletrônico, conseguimos detectar erro ou fraude na transmissão dos resultados. E com muita gente usando, a gente consegue calcular um resultado independente, que pode identificar distorções no resultado oficial. Vamos também dar uma lição de transparência. Todos os dados serão públicos, todo o código será aberto para que você possa verificar nossa fiscalização. Então, é como eu disse, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Espalhe essa ideia, foto do BU às 5 da tarde. Volta com o segundo bloco do programa 2018, Ano da Transformação, aqui pela Amazon Play TV Digital, Jornal do Comércio e Rádio Baré Ondas Tropicais. Recebendo hoje o deputado estadual Serafim Correia, pelo PSB, e que concorre à sua reeleição nas eleições próximas agora, de 7 de outubro. Deputado, eu deixei uma pergunta no ar, no bloco passado, o que o senhor não conseguiu fazer e gostaria de fazer, caso eleito seja, na próxima legislatura, e isso inclui também o porquê que o senhor quer ser novamente deputado pelo Estado do Amazonas. Certo. Vou começar pela última pergunta. Eu entendo que a partir de uma determinada idade você acumula uma experiência boa. E eu creio que acumulei uma boa experiência ao longo da minha vida política. Eu estou há 32 anos na política, já fui candidato a todos os cargos que vocês possam imaginar, fui vereador em 2 mandatos, fui prefeito de Manaus, pude conhecer a administração por dentro, tenho um olhar crítico e autocrítico da administração e também crítico em relação àqueles que criticam apenas a administração, porque a administração pública está muito burocratizada, está muito complicada e coisas que poderiam ser resolvidas rapidamente, elas terminam se eternizando e você não resolve. E eu entendo que quem chega na idade que eu cheguei, com a experiência que eu acumulei, o melhor lugar é o legislativo, para você contribuir, sem os arroubos da juventude, que são necessários, mas na nossa idade nós temos que servir de contraponto, de fazer ponderações. Muitas vezes eu na Assembleia pondero tanto para um lado quanto para o outro, dizendo, olha, não é por aí, isso não é assim que acontece. E entendo que é lá, o meu lugar é lá. Eu devo dar a minha contribuição lá, não serei mais candidato a nenhum cargo executivo e quero continuar a ser para fazer aquilo que eu gosto, legislar, fiscalizar o governo e defender bandeiras. E uma bandeira que eu entendo que nós precisamos manter bem içada, bem ao alto, é a bandeira da transparência. Se nós conseguirmos que as contas públicas sejam fáceis de serem entendidas pelo povo, vai haver menos corrupção. O país pede isso. Exatamente. Inclusive, qual foi o problema da Petrobras, Oswaldo? Tem um economista americano, não recordo o nome dele agora, mas ele diz o seguinte, olha, corrupção é monopólio, mais poder discricionário, menos transparência. A Petrobras é o exemplo disso. Ela é monopólio, os seus funcionários têm um poder discricionário enorme, a ponto de terem feito tudo que fizeram, porque eles fizeram. Aí um gerente ter 200 milhões de dólares guardados no exterior. Então, e sem transparência. Eu vou dar um exemplo aqui
sobre essa questão, eu estou dando o exemplo da Petrobras, mas isso vale para o serviço público brasileiro de modo geral. O Itamar Franco era presidente da República. E um dia, ele disse, eu quero conhecer a folha de pagamento da Petrobras. Ele deixou de ser presidente da República e não conseguiu conhecer a folha de pagamento da Petrobras. A folha do Serviço Público Federal está disponível na internet, a da Petrobras não está. Bem, aí veio a lei da transparência que obriga todo mundo, mas a da Petrobras não. Aí o Itamar Franco se elege senador da República. Em 2000 e... creio que foi em 2010. 2010 foi. Aí ele, senador da República, disse, agora eu vou descobrir a folha de pagamento da Petrobras. Aí requereu e tal, aí fatalidade, ele morreu e não conseguiu conhecer a folha de pagamento da Petrobras. Aí, por exemplo, as demandas que a Petrobras tem, eu tenho uma demanda trabalhista de 16 bilhões de reais. Fora os processos no exterior em função dos descalabros. A Petrobras, né, é uma empresa pública, ela é nossa, ela é do povo brasileiro. Mas, a rigor, ela está sendo mais de empresas, portanto, um clube de poucos, empresas que prestam serviço para a Petrobras, e de funcionários que dominam a alta cúpula da Petrobras. Então, isso precisa ser revisto, precisa ser repensado. E só pode ser revisto, só pode ser repensado a partir da transparência. A transparência é uma bandeira que eu entendo que faz bem a todo mundo, que onde você joga a luz do sol, o mofo não chega. A possibilidade de ter coisa errada é bastante reduzida. Por outro lado, nós precisamos diminuir a burocracia, facilitar a vida das pessoas. Está muito difícil para o cidadão se mexer diante da máquina pública. Primeiro que ele já é visto como bandido. O cidadão humilde, ele não consegue entrar numa repartição, ele já é visto, e se ele chegar lá de bermuda e de sandália, ele já não entra. E ele é um cidadão pobre, que ele tem direito e tem acesso a tudo isso, e tem direito à informação. Mas se ele não consegue nem entrar na repartição, então nós precisamos melhorar a vida dos brasileiros. A transparência é um dos caminhos. E volto no exemplo do Fundeb. Se o governo do Estado fosse transparente, porque nós temos a transparência na receita e nos grandes números. Por quê? Porque o governo federal obriga o governo estadual, a cada 2 meses, informar os números que são disponibilizados pelo governo federal no site do FNDE. Mas a quem foi pago o valor, nós não temos. Por incrível que pareça, nós temos o valor que foi pago da folha de pagamento, porque o FNDE obriga. Mas não sabe para quem? Não, sabe, lá tem o nome, tem a matrícula, tem o CPF, tem a carga horária, tem a escola que ele trabalha, tem tudo. Mas, por exemplo, os fornecedores, que tem um espaço do Fundeb que você pode gastar com fornecedores. Quais foram os fornecedores que receberam? Nós não sabemos. Isso precisa mudar. Ainda não existe na prestação de contas, dentro dessas publicações, os encontros, né, entre a licitação, o resultado da licitação e o que realmente foi pago efetivamente por fornecedor. O portal da transparência. Que se o dia que fizer esse encontro, nós vamos descobrir também a fábrica dos aditivos. Pois olha aqui. O governo federal tem um site da transparência que realmente é transparente. E a recomendação da lei é que estados e municípios sigam o portal da transparência federal, mas não seguem. Então, o cidadão comum, eu não digo nem o cidadão comum, o cidadão mediano, até o de mais alto nível, ele tem dificuldades em descobrir. De entender. E porque o site, tanto do governo do estado, dos governos dos estados, quanto dos municípios, eles são muito fechados, eles colocam muitas pegadinhas e dificultam, e você não consegue avançar. E também nunca consegue atualizar, eles sempre são apresentados exatamente. de forma... Quando a informação precisa estar online, você precisa disponibilizá-las ela em tempo real, e isso não acontece. Então a bandeira da transparência é algo que precisa ser tremulado bastante. A outra questão é a relação entre Estado
e municípios. Você lembra que nos anos 70, 80 existiu o ICOT, Instituto de Cooperação Técnica Intermunicipal, que era um órgão do sistema de planejamento que orientava os municípios do nosso interior. Esse órgão foi extinto, como, aliás, foi desmontado todo o sistema de planejamento, lamentavelmente. Isso fez um mal enorme. Hoje, eu diria que os prefeitos têm as suas dificuldades, têm as suas maneiras equivocadas de agir, têm um baixo nível e tudo mais, mas tem também uma máquina avassaladora para cima deles, que é a burocracia federal, que é a burocracia estadual e a municipal. E a municipal. E eles não conseguem sair desse meio campo. E eles terminam ficando reféns de escritórios, os mais variados, inclusive de políticos, lamentavelmente. Deputado, eu sei que o senhor tem compromisso. Nós já estamos recebendo aqui o próximo entrevistado, mais no programa Todos pela Amazônia, o economista Osiris Silva, que acaba de chegar aqui ao nosso estúdio. Alegria de reencontrá-lo aqui, Osiris. Estamos aqui. Fomos colegas de faculdade de Ciências Econômicas no século passado, nos anos 60. Já lá vão mais de 50 anos. E daqui a pouco eu vou conversar, então, com o economista Osiris Silva, que traz aí o livro A Economia do Amazonas. E eu quero aproveitar que esses momentos finais do deputado Serafim Corrêa para que ele se dirija aos senhores para suas considerações finais, sua mensagem na campanha, na dura campanha, como ele mesmo diz, até pela burocracia que ele enfrenta e os demais candidatos também. Antes eu quero registrar aqui, Joaquim Felipe diz: Serafim, meu voto e de minha família são seus. Muito obrigado. O Antônio Vieira também recomendando aqui, a Sandra Brasil, Yandara Araújo, e uma série de... a Amorina e Tomás, todos aqueles que a todos eles. Muito interagem obrigado aqui com o nosso programa e com a sua presença aqui, que muito nos honrou também. Então, por gentileza. Pois não, Oswaldo, eu quero inicialmente agradecer a você e a todos aqueles que fazem o Amazon Play, parabenizar pela iniciativa. Que bom que você tomou esse caminho, né? E eu não tenho nenhuma dúvida de que esse é o caminho certo, esse é o rumo certo. Parabéns, e ao ensejo em que agradeço também, tenho que agradecer a todos aqueles que em suas casas nos assistiram. Muito obrigado pela audiência. Finalizando, eu devo dizer que sou candidato à reeleição. O meu número é 40400, e para fazer aquilo que eu venho fazendo, fazer leis, fiscalizar o governo e defender boas bandeiras. Peço a você que veja o horário eleitoral, que siga a minha página Serafim 40400 no Facebook, e você terá a oportunidade de ver todas aquelas posições mais a miúde, porque ali há todo um clima de campanha. Aqui eu tenho, claro que por via transversa termina sendo campanha, mas foi uma entrevista ampla e que serve para esclarecer a população. Muito obrigado a você, parabéns pela sua iniciativa. Muito obrigado, isso que o senhor está agradecendo é extensivo às organizações também, do Jornal do Comércio, da Rádio Baré, das Tropicais. Sem dúvida, eu não posso deixar de registrar o meu abraço ao nosso grande e velho amigo Guilherme Aloysio, também de Priscas Eras, né, Osiris? Também lá dos anos 60. Ele que veio lá de Beruri, você não veio Pois de Beruri, né? Não. Mas o Guilherme veio do Rio Purus, foi homenageado na Assembleia outro dia por iniciativa de um filho ilustre de Pauini, que nós costumamos chamá-lo de Príncipe do Purus. Tá certo. Então, deputado, muito obrigado pela sua presença aqui. Sucesso nessa caminhada. Falta pouco tempo, né? Exato. Tá para terminar. E o senhor, caso eleito seja, o ano que vem, continue prestando esses relevantes serviços que o senhor presta à sociedade amazonense. O senhor é um dos poucos. Eu tenho liberdade para dizer isso porque eu não tenho compromisso com ninguém. Certo. Tá? Mas, como cidadão, eu sou aquele que observa a todos, né? E
é muito importante para quem vai para um cargo legislativo, não importa se é na Câmara Municipal, numa Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados, que ele saiba exercer o seu mandato na plenitude. O porquê que ele foi colocado lá. Né? Não é para ter aquele troca-troca, aquela coisa toda. É para legislar boas leis para o cidadão, para o país, para o Estado e para o município. E também fiscalizar o Executivo e também, para finalizar, levando aí ideias que possam, de uma certa forma, oferecer uma qualidade de vida a todos nós. Ok? Um abraço, muito obrigado. Um abraço, parabéns a todos. Muito obrigado. 2018, ano da transformação, encerra por aqui, hoje, 6 de setembro, numa quinta-feira, no meio de um feriado. Eu vou tomar uma aguinha, tomar um café aqui, daqui a pouco eu volto com o programa Todos pela Amazônia, com o economista Osiris Silva. Até mais.